Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre guarda compartilhada dos animais de estimação. Sim, também fazemos já hoje em dia a guarda compartilhada de animais de estimação. Como é que funciona isso? Pessoal, tem um projeto de lei que está tramitando lá no Senado, na Câmara. Vamos lá, o projeto de lei número 542 de 2018. Ele regula a guarda compartilhada de animais de estimação nos casos de dissolução de casamento ou união estável. Essa senadora que propôs, né, esse projeto, ela diz o seguinte: é a Rose de Freitas. Ela destaca o espaço afetivo que os animais ocupam nas famílias brasileiras. Claro que hoje em dia a relação, né, das pessoas, dos humanos com os animais de estimação, ela é diferente da relação de anos atrás, né, dos humanos, seres humanos com os animais de estimação. Hoje não são vistos mais como coisas, né, são vistos como um ente querido da família. Então, quando o casal que tem um animalzinho de estimação ele vier a se separar, eles vão ficar divididos. Como que vai ser agora, né? Aquele que de repente sai do lar, um fica no lar com o animalzinho e o outro vai morar em outro lugar. E aí, como é que fica, né, essa relação com esse animal de estimação? Como é que fica essa guarda? Como fica a responsabilidade com relação ao sustento, aos cuidados desse animalzinho, o direito de convivência também, né? Porque a pessoa vai querer ver o animal de estimação, vai querer passear com ele, enfim. E o animal de estimação, ele dá gasto também, tem os gastos, né, com veterinário, com exames, com a alimentação, os cuidados, inclusive de higiene, tudo isso tem uma despesa que não é barata, né, digamos assim, por experiência própria, eu também tenho os animais de estimação que eu sei que tem um gasto muito alto. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, que é muito importante e muito atual. As pessoas hoje estão preocupadas, sim, com seus animais de estimação. E não é porque um relacionamento termina entre um casal, os tutores, né, desse animal, a relação deles termina, mas o carinho, o afeto com aquele animal de estimação, ele permanece. Não existe, né, isso de casos sim, há casos que sim, pessoas que não têm essa ligação afetiva, mas quem realmente gosta do seu animal de estimação fica preocupado e quer sim continuar tendo esse direito, digamos, de conviver com um animalzinho de estimação. Então, hoje em dia, muitos casais, né, assim que se casam ou passam a morar juntos, eles preferem adiar uma gravidez, né, não vamos ter filhos agora, mas eles acabam adotando ou comprando um animalzinho de estimação. Então, como é que fica isso, né, no dia a dia? Os animais, eles são respeitados como seres vivos, né, eles têm sentimento. Eles não são coisas. Então, o próprio animal vai sentir falta daquele que não vai estar mais no dia a dia com ele lá na casa, por exemplo, né? E acaba ficando doente também. Então, é feito da mesma forma como a gente trata os filhos do casal, né? Então, aquele que vai ficar com a guarda unilateral do animalzinho, ele tem as suas responsabilidades, né, inclusive de participar ao outro, né, o seu ex-companheiro, o seu ex-cônjuge, tudo o que está acontecendo com o animalzinho, ele tem que passar para o seu outro tutor do animal, no caso, né, e deixar ele ciente, né, e também não proibir essas visitas, esses passeios. E por outro lado, aquele que não está com a guarda desse animalzinho, ele tem também que colaborar com 50%, por exemplo, né? Isso é um combinado, pode-se combinar, né? A forma de quanto ele vai participar para o sustento, a criação, a saúde e todos os cuidados que têm que ser dispensados àquele animalzinho de estimação. Não tem uma norma, né, ainda, uma lei específica para isso. Existe um projeto de lei, mas ainda não tem uma norma específica tratando desse assunto. Porém, na prática, já existe sim essa conduta, né, de ter a guarda do animal
o outro não tem a guarda, mas existe a responsabilidade em cuidar do animal, né? E participar desse cuidado, e também da relação, né, de poder visitar ou passear, enfim, cuidar do animalzinho conjuntamente. Então, porque eles são considerados, como eu disse, membros da família, não são considerados coisa, né? Não é um patrimônio, aí, algo que um ser inanimado, digamos assim, né? Então, não é um ser que tem sentimento. Bom, como tem até uma decisão aqui que eu vou citar para vocês, né, do juiz da primeira vara da família do Fórum Regional da Vila Leopoldina, né? Então ele determinou, sim, que o casal revezasse os cuidados e a convivência com um animal, esse casal recém-divorciado. Eu vou passar para vocês aqui mais algumas pesquisas que eu fiz, que são interessantes com referência a esse assunto, porque muita gente tem dúvida, muita gente hoje tem uma situação assim, não tem filho e tem um animalzinho de estimação, ou mesmo tem filho e num eventual divórcio, a outra parte que não está mais com a guarda do animal, ela quer compartilhar esses momentos, né? Então essa guarda não vai ficar sendo unilateral, ela vai ser, só corrigindo aqui, é uma guarda compartilhada. Eu disse que usei o termo guarda unilateral, mas no sentido de que o animalzinho fica na casa, ele mora com um dos ex-cônjuges, né? Ou ex-companheiros. Então a guarda é compartilhada, que fique bem esclarecido aqui, ok? Não tem uma norma, né? Por enquanto não existe uma norma, mas já existe uma prática muito comum. Alguns juristas têm discutido o tema no sentido de debater possíveis consequências que podem ocorrer na sociedade, né? Então, assim, diante da regulamentação ou não dessa questão da guarda compartilhada de animais, né? Então, assim, já está sendo isso verificado de uma maneira a se adequar aos costumes, né, da sociedade. A sociedade passa por transição e as normas, né, o direito tem que acompanhar essas mudanças também. Então, aqui, o artigo 225 da Constituição Federal de 88 garante, né, que os animais sejam protegidos, tendo assim a tutela jurídica, demonstrando que cada vez mais, né, busca-se preservá-los, né? Não se trata de uma proteção do meio ambiente, como denota uma primeira leitura, né, deste artigo, mas sim de aproximar os animais enquanto entes que merecem proteção e regulamentação. Então, é uma questão que é nova, nem tanto, né, mas assim, é nova, né, mas é uma questão que vem sendo praticada aí entre os tutores, quando eles se separam ou quando a união estável se dissolve, né? Então, não está regulamentado no Código Civil, mas elas têm essa prática aí de cuidar, né, em conjunto quando tem a separação. Bom, a princípio era isso que eu tinha para trazer para vocês. É um assunto, mais uma vez, novo, né? Não tão novo, mas é um assunto corriqueiro também e que as pessoas têm praticado, porque o animal de estimação não é coisa, não é considerado coisa ainda, assim que você possa tratar como um ser inanimado. Não, é um ser que tem todo um sentimento, um ser que sente dor, que sofre, fica triste, assim como nós. Então é preciso pensar da melhor forma. Então, como garantir? Isso é feito de forma também, pode ser feito de forma extrajudicial, através de um acordo, de uma mediação, pode ser feito através dentro do próprio processo de divórcio, enfim, deixar constar através de cláusulas num acordo, como que vai ficar essa situação, até porque, como eu disse, demanda gasto, né? Os animais, eles precisam de cuidados e isso tem um valor mensal, né? É um valor um valor assim interessante, é um valor que tem uma certa importância, porque não é barato. Quando você trata bem, não é, né, não deixando faltar nada,
é um gasto interessante aí que não deve deixar passar. Então fica ali fixado uma cláusula, de repente, num acordo, pode ser até através de uma mediação, um acordo extrajudicial, não tem, desde que isso, né, tenha assim, a boa vontade, o bom senso entre os tutores, e vai seguindo, né, a vida segue e você vai poder, né, vocês tutores que não estão mais juntos aí numa relação, né, de casamento ou de união estável, poder conviver com o seu animal em perfeitas condições e harmonia, né? E também, se você não respeitar uma das cláusulas aí do acordo, claro que acaba ficando quebrando o acordo, isso vai ser discutido novamente, não vai vai gerar um certo conflito, claro. Mas normalmente as pessoas, quando têm essa capacidade, esse entendimento, chegar ao ponto de realmente fazer planejar, né, como é que vai ser os cuidados com esse animal após a sua separação, normalmente existe essa consciência e dificilmente haverá um litígio aí. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenha ajudado. Querendo deixar algum comentário, fiquem à vontade. Assim que possível, retorno, deixo, né, uma resposta para vocês. Desde já agradeço a participação e fiquem com Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.